No primeiro momento do nosso programa, nós que estamos assim iniciando a quaresma, a proposta de fazermos uma ascese espiritual através da alimentação. Então vai ser uma experiência que você poderá fazer e eu pedi para o Padre Paulo Ricardo nos dar o testemunho que ele fez realmente com grande disponibilidade e ele dividiu em 2 momentos, que passamos agora no primeiro bloco, a realidade da saúde física, os benefícios que ele sentiu na vida dele e acompanhou também em vários sacerdotes e pessoas da comunidade dele, porque eu estive em Cuiabá fazendo esse trabalho a pedido dele e quem quis pôde fazer essa experiência e ele compartilhou comigo coisas incríveis, principalmente na realidade espiritual. Pois é, o que nós comemos influencia naquilo que pensamos, naquilo como enfrentamos. Eu brinco e digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções. E é verdade, você sabe que tem artigos científicos comprovando diversas realidades. Pessoas mais agressivas são aquelas que têm menos ômega 3 no cérebro. Pessoas com pouco triptofano têm o hábito de olhar a situação sempre com o copo meio vazio e não meio cheio. Então isso, por incrível que pareça, tem a ver com nutrientes, como estamos nutrindo o nosso corpo. Lembrando que somos templo do Espírito Santo. Então agora nós vamos ouvir a segunda parte do testemunho do Padre Paulo, já dentro dessa realidade do que representa essa modificação alimentar quando estamos falando da nossa vida de oração. Você vai ficar surpresa. Aguarde. Eu, antigamente, tinha até uma certa prevenção para com psiquiatras, por exemplo. Eu achava que esse negócio de achar que o cérebro funciona e influencia nos nossos afetos e na nossa vida espiritual era um exagero, no sentido que, tudo bem, se a pessoa tem uma doença mental, o cérebro pode interferir, mas que nós no dia a dia não somos tão influenciados assim pelo cérebro, pelo corpo, que na verdade a nossa vida espiritual era só uma questão de boa vontade. Vai lá, isso é moleza sua, você não está querendo rezar, você não está querendo ser casto, você não está querendo tomar vergonha na cara. Era essa a minha posição. Até que com a reeducação alimentar eu entrei em contato com uma grande verdade de Deus. Na minha vida, eu não sou anjo, eu sou corpo e alma. Isso quer dizer que o meu corpo influencia na minha alma. E isto, vejo claramente que a reeducação alimentar fez com que eu me tornasse um pouco mais católico. Mais católico em que sentido? No sentido de que agora eu vejo que eu não posso ficar brincando de anjo. Se eu quero que a minha alma se salve, se eu quero que a minha alma esteja bem, se eu quero que a minha alma produza para Deus, faça alguma coisa para a obra de Deus, eu preciso sim cuidar do meu corpo. E se eu maltratar o meu corpo e não cuidar dele, eu estou pecando gravemente contra o 5º mandamento. Não matarás. Eu preciso obedecer a Deus. E a obediência a Deus é a questão de que, cuidando do meu corpo, e obedecendo às leis do meu corpo que Deus criou, eu estou realizando a vontade dele. Por isso, gente, cuidar da saúde física é algo que é nosso dever e influencia diretamente no nosso ministério, na nossa pastoral, na nossa forma de agir para que o povo de Deus seja servido. Fico muito contente que a Canção Nova possa ter esta experiência de tentar entrar na reeducação alimentar, claro, aqueles que quiserem, mas é sobretudo muito importante vocês considerarem o seguinte, que por trás disso tudo existe uma obediência a Deus. Obedecer o meu corpo é simples. Quem obedece aos médicos, obedece a Deus. Não estou dizendo que a reeducação alimentar seja o caminho, a verdade e a vida e que ela vai resolver todas as coisas. Mas certamente ela tem uma grande vantagem.
Física, porque nos livra de tantos remedinhos. Eu, quando viajava, levava a minha necessaire de remédios, era maior do que a necessaire de produtos de higiene. Hoje eu viajo, não preciso carregar nada disso. O que eu carrego, às vezes, são alguns suplementos alimentares, mas aí já não é mais remédio, é alimento, é para promover a minha saúde e não somente para evitar os sintomas de uma doença. Fisicamente, melhor. Segundo, espiritual e afetivamente, melhor. Por quê? Porque eu vejo o quanto os meus sentimentos agora correspondem e eu não sou mais tanto vítima do meu próprio corpo, que me carrega para sentimentos que eu não gostaria. E, sobretudo, a reeducação alimentar é uma forma de viver onde você não passa fome. Você pode passar algum desejo, é verdade. Você pode olhar para uma torta gostosa e dizer, puxa vida, eu queria comer isso daqui. Mas você não passa fome, porque você tem tanta outra alternativa, tanta outra coisa para comer no mundo. É assim, então, que a educação alimentar pode ser também encarada como uma forma de ascese, ou seja, uma forma de disciplina espiritual, onde eu, seguindo esse caminho, estou dizendo para o meu corpo, olha, você não pode tudo, vamos servir a Deus. É esse o meu testemunho espiritual, meu testemunho também de melhora física. Uma última coisa que eu gostaria de lembrar é que nós fizemos por um período a aplicação da reeducação alimentar no nosso seminário para que os seminaristas tivessem a experiência, a possibilidade de livremente acolher essa nova forma de alimentação. O que é que nós notamos? O ecônomo da casa, Padre Evandro Balena, foi quem testemunhou. Padre, eu estou gastando menos na hora de fazer compra. Por quê? Porque ele estava fazendo menos supermercado e mais feira. Ou seja, essa forma de se alimentar mais natural. É claro, se você vai economizar em tantas outras coisinhas, é interessante investir em uma alimentação boa, com frutas variadas, com possibilidade de realmente se nutrir. Porque, novamente, é importante lembrar, não é uma dieta no sentido de que você vai deixar de comer as coisas, mas é uma forma de se nutrir. Aqui, infelizmente, eu não sou o exemplo melhor que a doutora Gisela poderia apresentar para vocês, porque eu tenho que bater no peito, não é? Se eu emagreci demais, é porque desobedeci a ela. Por quê? Porque ela me manda comer e eu nem sempre como tudo aquilo que eu deveria comer. Aqui eu preciso também me converter, comer um pouco mais. É que cada um reage ao estresse de uma forma diferente. Tem gente que se estressa e come muito, tem gente que se estressa e perde o apetite. É o meu caso. Então, estou tentando recuperar. Já ganhei 1 quilo de músculo, hein? Vamos aos poucos chegando lá. Então, que Deus abençoe você, doutora Gisela Savioli, abençoe também o doutor Roque e a todos vocês que estão assistindo a esse testemunho, que vocês encontrem nesta obediência do dia a dia a vontade de Deus para melhor servir ao Senhor com saúde e santidade. Depois desse testemunho fantástico do Padre Paulo Ricardo, você não está se sentindo com vontade de praticar essa ascese espiritual durante esse período de Quaresma? Pois é, eu quero aproveitar e agradecer o Padre Paulo Ricardo por essa belíssima apresentação do que foi, na vida dele, física, psíquica e espiritual, essa modificação de alimentação. E aí você deve estar se perguntando, puxa vida, eu não imaginava que eu pudesse fazer tanta diferença através daquilo com o que eu me alimento. Mas é verdade. Repara, hoje em dia nós estamos comendo, estamos nos alimentando, mas não estamos nos nutrindo.
O nutriente está dentro daquele alimento que está mais próximo da natureza. É na salada, no legume, na verdura, nas frutas. E essa deveria ser a grande base da nossa alimentação. E hoje nós estamos mais comendo, quando eu vejo o recordatório dos meus pacientes ou das pessoas que me dão testemunho lá através do programa A Mais Saúde na Rádio Canção Nova, que você pode acompanhar diariamente ao vivo das 12 às 13 horas, horário de Brasília. A realidade o que é? Produto alimentício, tudo comprado em supermercado. Isso tem que ser a menor quantidade e, de preferência, aqueles alimentos que a gente não tem como adquiri-los na natureza, como um bom azeite de oliva, uma boa gordura de coco, enfim, coisas desse gênero. Então, a proposta é justamente para você, nessa quaresma, fazer essa experiência e obter os resultados tão positivos quanto o Padre Paulo Ricardo nos falou e compartilhou conosco. E eu gostaria muito que, se você aceitasse esse, vou chamar de desafio, né, e fizesse essa ascese espiritual, depois compartilhe conosco, manda aqui o seu testemunho para maissaudetv@cançãonova.com e conte. Eu tenho certeza que depois desse período que você for se alimentar dessa maneira, que você vai seguramente modificar os seus hábitos. Para te ajudar, tem um livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que dá uma diretriz e explica direitinho o porquê que acontece todos esses benefícios no seu organismo através da modificação alimentar. E você pode adquiri-lo, como eu sempre digo, aqui, através do Departamento Davi, no 0 Operadora 12 31 86 2600, porque essa é uma maneira de você ajudar na campanha do projeto Dai-me Almas. Tem os meus livros, todos os livros do Dr. Roque, as nossas palestras, enfim, um material maravilhoso que está à sua disposição, porque este programa é possível graças à sua generosidade. Você que é sócio nos permite estar fazendo um programa dessa qualidade, sem intervalos e sem anúncio de comerciais. Mas bem, eu vou esperar você numa próxima oportunidade para me dar esse testemunho e compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Eu desejo a vocês uma santa quaresma e coragem, tá? Vai dar certo. Vocês tenham certeza que não é tão difícil. Parece complicado, mas não é. Só ter um pouquinho de boa vontade. Padre Paulo conversou isso com a gente. Um beijo enorme, uma santa quaresma e até o próximo Mais Saúde.